Olá pessoal, graça e paz seja com todos. Aqui quem está falando é o Marcos. Nós estamos aqui para realizar mais um devocional matinal, onde hoje nós vamos falar sobre atitude de fé. O último que nós terminamos falando nisso, e estamos aqui para estar falando um pouco sobre atitude de fé. Atitude de fé, onde nós vamos falar baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, onde no versículo 7 fala assim, aliás, o versículo 6 já começa dizendo assim, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos nos firmar nisso e saber que quer agradar a Deus, tenha fé nele. No versículo 7 fala sobre a vida de Noé, né? Fala assim, no versículo 7 fala assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele estava falando sobre o dilúvio que ia ter, isso não tinha acontecido, mas Deus falou, ele acreditou, né? Coisa que ainda não se via, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, e que é segundo a fé. Noé acreditou, Deus falou, vai chover, todo mundo fala, não vai chover, ficou 100 anos construindo aquela arca, mas construiu e a sua família foi guardada e os únicos que ficaram vivos. Então assim, muitas vezes nós se dedicamos a tantas as coisas, a tantas pessoas e deixamos nossas famílias de lado. Então precisamos estar preocupados também com nossas famílias, assim como essa atitude de fé que Noé teve. Abraão, pela fé, no versículo 8, diz assim que, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde era. Ele estava lá em Ur dos Caldeus e Deus falou, vá para as terras que eu te mostrarei. Quer dizer, ele nem sabia para onde ia. É como nós hoje nós estamos aí acreditando que Jesus morreu por nós, e ele falou assim, né? Eis que irei e farei morada para todos. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não diria. Não é isso que ele fala? Cristo é o caminho, irmãos. E ele está falando, então, mesmo como Abraão, que não sabia para onde ia, foi sem saber e chegou onde Deus queria. Como Noé também não sabia que ia chover, mas ele teve fé no que Deus falou. E nós precisamos assim, sabe? Essa atitude de fé muda muitas coisas em nossas vidas. Nós vemos no versículo 17 de Hebreus também, que fala assim, pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá a promessa ofereceu seu filho. Ele recebeu a promessa que, através do filho, né? Um filho veio, que ali ele falou, agora vai, né? Porque o filho nasceu, até 100 anos ele não tinha tido filho, agora ele teve. Aí ele tinha um filho, aí Deus falou assim, mata ele pra mim. E Deus fez o quê? Deus combateu os pagãos, como aqueles caras de Moloque, né, que matavam seus filhos em adoração. Eles matavam os filhos em adoração a Moloque. Aí Deus mostra, através de Abraão, que os pagãos são fiéis aos seus deuses, mas aqueles que têm atitude de fé, aquele que acredita em Deus, aquele que, sabe, ele faz como Deus quer, entendeu? Que não é só ser povo de Deus, mas tem que acreditar e também tem que obedecer, ter atitude de fé. Esses daí são melhores do que aqueles que servem aos pagãos, porque nós vemos por aí pessoas que recebem pouco, mas na época de carnaval pega dinheiro, gasta assim fortuna, sabe? Sem mesmo ter dinheiro, fica o ano todo pagando, faz um crediário muito gigante para poder fazer roupas carnavalescas, tal, para ir lá num dia de carnaval estar lá festejando. A gente vê as pessoas que torcem por time, que gastam horrores pagando ingressos, sabe, muito caros, mas eles pagam com prazer. Cada um gasta onde quer, cada um serve a quem quer, mas nós que somos de Deus precisamos também ser mais fiéis a Deus naquilo que Deus pede para nós. Atitude de fé. Moisés também, sabe? Moisés também fica um exemplo aqui no versículo 24 que fala assim que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com seu povo do que por um povo por o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Muitas vezes nós fazemos isso, barganhamos, né, por coisas que achamos que é boa, que é um tempo tão pouco, por mais que a gente viva ele. Porque aquilo que Deus tem para nós, a promessa de Deus, ela é eterna. No 26 ele fala assim, tendo por mais riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ou seja, as coisas do Egito para Moisés era ouro,
tudo, prata que tinha na hora. Mas ele preferiu o quê? O sacrifício de Cristo. Que quem troca um sacrifício por ouro? Mas ele trocou. Por quê? Porque o olhar dele estava no futuro, a recompensa que ele teria para lá. Isso é atitude de fé. Amém, irmãos? Pai, abençoa cada um que nos assiste. Derrama sobre cada um o gozo do Espírito. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, amor, fé. Seja conosco e que consigamos ter atitude de fé. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Todos sejam bem, em nome de Jesus. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores